Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 24. Salmo de número 24. Da terra ao céu. É sobre isso que queremos refletir nesta manhã. Este salmo, ele vem logo em seguida ao Salmo do Bom Pastor. Como um vislumbre da grandeza de Deus, ele foi escrito para o momento em que a Arca da Aliança haveria de entrar em Jerusalém e ficar no tabernáculo até que seja construído o templo. A Arca da Aliança estava na casa de um homem, Obed-Edom, e na casa dele ficou por algum tempo. E finalmente, quando a arca foi transportada desta casa para o tabernáculo, então se entoou este salmo, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oremos. Pai, conduza-nos na compreensão da Tua palavra agora. Faze-nos entender, faze-nos, ó Pai, aprender, em nome de Jesus. Amém. Foi um dia histórico em Israel. A Arca da Aliança representava a presença do Senhor. Ela havia de preciosa na sua construção, feito de madeira de acácia toda e revestida em ouro. Por cima uma tampa com os querubins ali representados, chamada propiciatório. Esta arca não podia ser tocada por mãos humanas. Não podia, dada a reverência a Deus e a tudo que ela representava ali. Bem, esta arca, ela teve que passar por vários lugares até chegar a Jerusalém. Então, nessa chegada, foi um dia tão especial, mas não foi especial para uma ou duas pessoas, foi para todo o povo de Deus. E isso é representado neste belíssimo salmo. A primeira coisa que ele mostra foi muito o que a Daniele falou aqui. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Entender a grandeza de Deus, meus irmãos, é necessário e é sublime. Parece que hoje estamos tão presos em nossas telinhas, ou tão atarefados em nossas coisas, que esquecemos de ver a grandeza da obra de Deus, feita e demonstrada a cada um de nós. É interessante, meus irmãos, entender isso, entender que a sua vida está nas mãos de Deus, desse Criador. É saber que a igreja não é nossa, mas do Senhor. É saber que a nossa própria vida pertence a Ele. Veja, meus irmãos, a fé no Criador nos faz crer no Salvador e viver no Consolador, como deve ser a vida de um crente. Isso é tão grande para nós e às vezes a gente esquece. Certo mártir da igreja, ele foi ameaçado, perseguido e condenado, e ele respondeu da seguinte forma. Veja a percepção de um crente diante da dificuldade. Disseram que eu seria banido, e ele lembrou: do Senhor é a terra e a sua plenitude.
não importa o lugar onde eu vá. Disseram que tomarão meus bens, e eu lembrei: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Disseram então que eu seria apedrejado, me lembrei de Estevão, que viu Jesus. Depois disseram que eu seria decapitado, e lembrei de João Batista também. E assim, meus irmãos, nada neste mundo pode afetar quem crê no Senhor, que criou tudo neste mundo, da terra e a sua plenitude. E por isso permanecemos. Veja, meus irmãos, quando pensamos que não há templo mais sublime do que a criação de Deus, os fundamentos inabaláveis da terra onde estiver, o piso dos verdes pastos, e é uma pesquisa científica que li recentemente, que só vislumbrar a área verde dá paz ao coração de muitas pessoas, há uma tranquilidade muito natural. As paredes que não existem, mas que cada vez mais ampliam a presença do Senhor. Os portões são todos os caminhos que levam a Deus. O teto é o céu, e de dia ele é de um azul extraordinário, mesmo que salpicado de nuvens. E de noite é um céu estrelado, onde cada estrela pode brilhar, para brilhar a glória do Senhor. Esse templo é o templo do nosso Deus, a criação e tudo o que Ele fez e é. Mas também o Salmo nos mostra que ao Senhor a nossa vida e a busca da vida. Ele vai perguntar no Salmo: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode participar desse momento agora? E essa é uma boa pergunta, porque realmente, meus irmãos, quando ele coloca aqui, ele limita muito claramente quem pode fazê-lo. E o autor faz isso porque momentos antes, meses antes, a arca estava sendo transportada num carro de boi, que já não seria muito padrão. E enfim, o carro de boi tropeça e a arca então vai tombar, usar um homem que estava ali para ajudar. Ele vai ajudar a arca e vai então botar a mão para que ela não caísse. Ele morre. Davi fica impressionadíssimo com aquela situação. Mas como é possível? E há toda uma explicação para quando isso acontece, mas isso já para mostrar bem, veja bem, não é todo mundo. Mas quem pode então subir o monte do Senhor? O texto nos lembra, é aquele que tem as suas mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas. Podemos entender isso, é aquele que é limpo por dentro e por fora. As mãos é o que fazemos, como fazemos, é testemunha que todos podem ver. Tudo que fazemos deve refletir em quem cremos e quem somos também. Aqui está falando da nossa atitude e tudo, meus irmãos, que é feito por nós. Mas também fala de um coração puro, e aí é por dentro, não apenas o que fazemos, mas como está o seu coração. Como vai o seu coração agora, cada vez mais? Falamos um pouquinho disso na aula hoje pela manhã, e é preciso lembrar, meus irmãos, que um crente deve ser crente dentro e fora. Ele deve ser um coração puro e suas mãos limpas. Ele deve crer e fazer. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar e tornar limpo o coração que antes era sujo, era impuro, pecaminoso, e Ele vai transformar o coração. Ele também vai pegar as nossas mãos e vai guiá-las no que for preciso. No trabalho da arca era preciso guiar e com cuidado. Havia de ter uma barra em que cruzava
os apoios que tinha na arca para que ela pudesse ser transportada. Ela deveria ser transportada por pessoas preparadas, purificadas, arrependidas, e que iriam com a missão de ir. E enquanto a arca caminhava, louvores eram entoados e o povo todo celebrava em festa. E sempre deve nos vir a pergunta: eu estaria pronto para carregar a arca e subir no monte do Senhor? Coração puro e mãos limpas. Uma vida consagrada ao Senhor começa em Deus e deve continuar nele. Abandona pecados e maus hábitos e salva por Cristo a pessoa arrependida. Buscar a Deus, meus irmãos, é uma necessidade do crente. E quando fala aqui do texto, é exatamente isso que precisamos: buscar mais a Deus. Fique certo, meus irmãos, todo crente deve ser um buscador de Deus. Essa palavra às vezes não encaixa muito bem, mas veja, é aquele que de todo o coração busca ao Senhor. Eu sei que talvez você esteja muito ocupado com muitas coisas. Talvez esse domingo ainda cheio de movimentação. Esta semana, semana de eleições e tanta coisa no Brasil acontecendo. Mas eu volto à pergunta: o quanto você buscou a Deus já hoje pela manhã, neste domingo, neste culto e durante este dia? O quanto que você buscou ao Senhor de todo o coração? O quanto que você abriu mão de maus hábitos e coisas que não devia fazer ou ver? O quanto que o seu coração está limpo diante do Senhor, buscando a Deus? A Bíblia, meus irmãos, é o mapa. Cristo o caminho, o Espírito é o companheiro, a jornada diária que cada um dos buscadores que somos nós devemos fazer e precisa estar. É essa mesma que o salmista expressa aqui: aqueles que buscam do Senhor, e obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam. Por isso, busque ao Senhor. Mas também nos mostra o texto que, e bem na parte final, uma parte poética, e confesso que quando era adolescente e lia esse texto, essa ideia de levantai, ó portas, eu imaginava alguém levantando as portas literalmente. É preciso entender todo o contexto aqui, é claro, estamos falando do tabernáculo, estamos falando de portas que precisavam ser levantadas, literalmente, para que pudesse entrar. Então, na realidade, esse salmo é um aviso àqueles que estão cuidando lá do tabernáculo: preparem-se, levantem as portas para que entre o Rei da Glória. E ele vai repetir isso muitas e muitas vezes: o Rei da Glória. Anunciada a presença dela, se grita em altos pulmões, ao som de trombetas. Porventura não deveria assim ser nós, sempre que estamos na presença do Senhor, para que todos saibam que o Rei da Glória é chegado. A arca iria entrar, tudo aquilo que os judeus estavam esperando iria acontecer. Spurgeon cita uma história muito interessante dentro desse texto. Ele fala o seguinte: há 3 formas na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos em especial, pelo qual Jesus foi recebido. Na casa de Simão, o fariseu, ele foi recebido na casa, mas não no coração. O coração daquele fariseu estava muito duro. Bem, depois houve um centurião que precisou da ajuda de Jesus. Se Jesus ia na sua casa, ele o impediu. Aquele centurião tinha Jesus no seu coração, mas não na sua casa. Agora, temos a família de Lázaro, Marta, Maria. Eles tinham Jesus no coração e na sua casa também.
entrai, o Rei da Glória. Falavam aquilo da casa de Deus, mas devemos lembrar dos nossos próprios lares e do nosso próprio coração, para que entre o Rei da Glória e nunca mais saia, para que entre o Rei da Glória e eu veja da sua grandeza, plenitude e tudo o que há, e no que depender de você, de nós, de cada um aqui, que o Senhor jamais fique de fora. Lembro da ilustração do Apocalipse, em que Jesus está do lado de fora da porta batendo. Ele não arromba a porta, ele espera, ele bate. A pergunta é: você pode anunciar: entrai pela porta, entrai no meu coração, entrai na minha vida, Senhor Jesus, para que possamos cantar junto com um povo que cantou há tantos anos atrás, que do Senhor é a glória, a terra e a sua plenitude, o mundo que neles habitam, e que o Rei da Glória, sim, ele entra e deve entrar. Que nós possamos ver, presenciar e participar, abrir as portas e abrir os corações para o Senhor, ao único e verdadeiro Deus e Pai. Vamos ficar de pé e vamos cantar?